alunos e alunas do 6º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína, direto aqui do Centro de Mídias, e hoje nós estamos com uma programação especial transmitida direto pelo Centro de Mídias. O tema da nossa aula é fontes históricas. É importante lembrar que essa transmissão também pode ser acompanhada pela TV Educação. Vocês podem utilizar o chat para interagir, tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Utilizem o chat, tá bem? Caso surja alguma dificuldade com a utilização do aplicativo, vocês podem entrar em contato pelo 0800 770 0012. Olá, professora Priscila. Bom dia, professora Janaína. Hoje nós vamos estar conversando com vocês, alunos do 6º ano, sobre fontes históricas. Ela é uma habilidade do currículo paulista. Eu sou da componente curricular de História, da SEDUC. A Janaína nos acompanhará hoje, ela também é professora de História, vai estar trabalhando conosco agora. Nós vamos trabalhar duas habilidades. As habilidades que falam sobre fontes históricas nesta aula. Analisar e identificar as importâncias das fontes históricas. São essas duas habilidades, elas estão presentes no currículo paulista. Com esse QR Code que está aparecendo na tela, vocês têm acesso a todo o material dessa aula. O material dessa aula está presente no material do aluno, que está online na IFAP. Vocês podem estar verificando esse conteúdo que está lá. Todas as atividades desta aula estão presentes nesse material, ok? Para começar a nossa conversa, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que faz um historiador. Qual é a importância de um historiador? O que o historiador faz? Ele nada mais faz do que trabalhar com fontes históricas. A Janaína sabe muito bem disso, porque também é de história. Sim. A gente trabalha com fontes históricas o tempo inteiro. Nós dizemos que nós somos pequenos detetives, Sim. que nós investigamos a história a partir das fontes históricas. É como se fosse montar um pequeno quebra-cabeça. Nós temos várias peças que nós temos que montar para chegar a uma história. Isso é trabalhar com uma fonte histórica. Todos os alunos no currículo paulista, nós trabalhamos com a ideia de que todos os alunos sejam capazes de analisar uma fonte histórica, de problematizar, identificar, compreender, que ele consiga investigar, fazer questões, perguntas a essa fonte histórica. Isso traz o nosso currículo paulista. E na BNCC também está presente essa ideia de que o aluno é um investigador, ele é capaz de estimular na atitude historiadora, ok? A pergunta que norteia a nossa atividade de hoje é: o que é fonte histórica? Como nós vamos desenvolver essa nossa aula? A gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre o que é uma fonte histórica. Vocês poderiam, por gentileza, Janaína, Sim. ler, por favor, o que é fonte histórica? Lê, por favor. O termo fonte é compreendido como documento que registra e comprova os vestígios encontrados no passado, deixado por várias sociedades. O historiador tem como finalidade buscar nas fontes materiais e imateriais os vestígios do passado. Isso, Janaína. Isso aqui é uma pequena síntese do que eu falei para vocês. Fonte histórica nada mais é do que procurar vestígios do passado de uma sociedade, material ou imaterial. Na sociedade atual, a gente tem vários tipos de vestígios que futuramente vão investigar a nosso passado. Exatamente. As nossas aulas também, Sim. né? Daqui a uns 10, 15 anos, vão analisar nossas aulas para ver como que eram aulas verdade. no passado. Afinal de contas, nós estamos passando um momento histórico único, né? Sim. Principalmente na educação. Sim. Nós estamos começando uma inovação na educação paulista. Verdade. As fontes históricas, no caso aqui, a gente tem material e imaterial. O que quer dizer isso? A gente classifica de duas formas. A material, uma coisa concreta, esse teclado, isso é uma fonte material. A gente tem esse teclado, ela é uma fonte material. Imaterial, o que seria imaterial? Você lembra? Lembro. Imaterial, lendas, né? Quem aqui nunca ouviu falar da história da Chapeuzinho Vermelho? Aquela história que a avó conta, que a professora da escola conta, que a mãe conta para as crianças, né? É uma história que ela faz parte de uma fonte material. Você não pega, mas você sabe que existe. As músicas, as lendas, sim, a própria cultura, né? Sim, fonte material, como a professora falou, são todas aquelas fontes que não é
palpável, você não pega, mas você conhece. Você escutou alguma vez uma história da sua família, um registro de memória da sua família. Isso é uma fonte imaterial. Nós aqui classificamos, isso daqui, alunos, é um mapa mental. Não sei se o professor de vocês já chegou a trabalhar alguma vez com vocês a ideia de mapa mental, mas esse aqui seria um mapa mental sobre fontes escritas, fontes materiais, fontes orais, fontes imagéticas ou iconográficas. São tipos de fontes. Vocês conseguem ler na tela que são 4 vertentes de fontes. Cada fonte dessa seria um objeto, alguma coisa que um historiador trabalharia na sala de aula com vocês, o professor de história, vocês vão ter esse repertório durante todo o período escolar de vocês. No currículo paulista, a gente começa a trabalhar com fontes históricas desde o primeiro aninho e vai até o 9º ano do ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, também continuará trabalhando com fontes históricas, o professor de história. Mas o currículo paulista que está atual, que é do 1º ao 9º ano, todas elas trabalham com fontes históricas, que é muito importante para nós esse trabalho com fontes históricas com os alunos, porque ensina o aluno a questionar, ensina vocês a observar um teclado e questionar quem será que fabricou esse teclado? De onde ele veio? Como será que ele funciona? Tudo isso são perguntas que o historiador faz sobre essa fonte, para analisar essa fonte. Então, essas fontes históricas classificadas nesses 4 eixos, nesse mapa mental, é só um lembrete para vocês que existem todos esses tipos de fontes históricas. A gente vai trabalhar algumas aqui. Eu sei que essa matéria não deve ser nova para vocês, que o professor já deve ter trabalhado isso na aula durante esse bimestre com vocês, presencialmente, porque essa daqui é a segunda habilidade do currículo paulista. Então, vocês provavelmente já tiveram essa aula. Mas isso é muito importante, porque isso norteia todo o currículo paulista. Porque fonte histórica é a base do currículo da atitude historiadora. É vocês aprenderem a analisar e observar alguma fonte histórica, ok? A primeira atividade de vocês hoje. Pode pôr na tela, por favor? Você conhece esse objeto? Vocês, estudantes aí de casa, vocês já viram esse objeto? Vocês sabem qual é o nome dele? Respondam no chat, eu vou dar 2 minutinhos para vocês me dizerem que objeto é esse, qual é o nome dele, se vocês conhecem. 2 minutinhos para responder no chat. Obrigada. Voltamos. Bom, professora Priscila, alguns alunos disseram que parece uma chaleira, outros disseram que parece um carro. E afinal, que objeto é esse, professora Priscila?
Poderia voltar no PPT, por favor? Anterior. Opa, voltamos. Isso. Qual é esse objeto? Uma chaleira, será? Não dá para ver muito porque ele é um desenho apenas, mas não é uma chaleira, gente. Isso aqui provavelmente vocês não conhecem, é um objeto, é esse desenho que está aí na imagem. Aqui eu vou mostrar para vocês. É esse objeto aqui. Acho que vocês nunca viram um desses. Se viram, viram na casa da avó, da bisavó de vocês. O que será isso? Meus filhos todos perguntaram o que era isso quando eu trouxe a primeira vez para minha casa. É pesado, né, professora? Será que isso é pesado? Parece que é bem pesado. Será que é pesado? Olha, ele abre, ó. Para que serve isso? Parece um jacaré. Olha, um jacaré, morde, pau. Ele tem um parafusinho, ó, um preguinho que você põe aqui para fechar. Para que serve isso? Você sabe me dizer, professora Janaína? Olha, eu nunca o utilizei, né? Eu sei o que é. É um ferro de passar roupas. Sim, isso é um ferro de passar roupas. Antigamente não existia eletricidade. As pessoas não tinham eletricidade em casa. Então, como isso funcionava? Aqui dentro se colocava brasa quente, fechava com o preguinho aqui assim e passava-se a roupa. Esse objeto é um ferro de passar roupa. Ele é extremamente pesado, realmente. Esse é um ferro de passar roupa antigo. Esse é meu, da minha casa. Pessoal, aqui... Já usou, professora? Lógico que não. Objeto vintage de decoração. Ah, sim. Vamos lá. A próxima atividade de vocês são essas 3 perguntas. Essas 4, desculpa. Esse é um ferro de passar roupa. Se usaria... É igual aos ferros atuais? Vocês acham que é igual? Vocês já tinham visto um ferrinho desse? Eu vou ler a atividade. São 4 questões. 1. Como são os ferros de passar roupa atualmente? 2. Será que esse ferro, a brasa, ainda é utilizado? 3. Esse objeto é uma fonte histórica? Por quê? 4. Qual tipo de fonte histórica é esse objeto? Este ferrinho que está aqui em cima da mesa de vocês. Agora, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. É uma atividade de reflexão mesmo sobre o objeto que vocês estão vendo, para vocês aprenderem a observar, analisar uma fonte histórica. Ele é um ferro de passar a roupa atual? Sim, não, será? Alguém usa isso daqui ainda em casa? Será que ainda usa? Quem usava isso aqui no passado? Será que esse ferro é uma fonte histórica? Dá para saber alguma coisa do passado olhando para ele? Dá para a gente descobrir alguma coisa da família que era a dona dele anteriormente? De quem usava? Qual era o tipo de pessoa que teria esse ferro de passar? Isso tudo você investigaria observando essa fonte. Você faz indagações, você problematiza uma fonte histórica, para você começar uma investigação. O que eu vou pedir para vocês? Em 3 minutinhos, vocês acessarem o chat, fazer algumas dessas perguntas, responder algumas dessas perguntas. Eu vou deixar as perguntas na tela para vocês responderem, ok? Aguardo a resposta de vocês no chat, a interação. Obrigada, gente.
Voltamos. Professora Priscila, alguns alunos na interação me disseram que os ferros atualmente, eles são mais leves, mais modernos e são elétricos. Sim, atualmente a gente não precisa mais utilizar esse tipo de ferro, normalmente não é mais utilizado, eles são objetos de decoração normalmente. Eu conheço várias pessoas que têm ferros desses de decoração, que tem na casa de avós e tudo, mas ele é um objeto de decoração, não se usa mais esse tipo de ferro também porque não se tem mais fogões a lenha com brasa para você colocar aqui dentro para esquentar o ferro, né? Como tinha antigamente, muito facilmente em todas as casas. Mais alguma coisa, professora? Eles estão dizendo que no sítio dos avós deles, alguns têm esse ferro guardado lá, mas que não utilizam, que está lá guardado. Sim. Existem vários objetos que a gente lembra, vocês ainda são crianças, mas quando vocês crescerem, vocês vão lembrar que vocês na casa do pai, do avô, tinham alguns objetos que vocês não vão encontrar mais quando vocês ficarem mais velhos como nós. É interessante a gente pensar nisso na história, que alguns objetos eles vão deixar de ser utilizados. Como, por exemplo, na minha época, a máquina fotográfica tinha filme. Você tinha que mandar revelar o filme para você ver a foto que você tirou. E você muitas vezes perdia essa foto, porque essa foto não ficou bem batida, ficou com a imagem ruim, você não conseguia ver. Hoje em dia a gente não tem mais quase dessas fotografias. Agora você tem um celular que você tira a foto e já vê na hora, descarta, coloca uma foto e bate de novo, caso não consiga utilizar. Isso são tecnologias que foram sendo alteradas, mas essas fontes históricas, esses documentos históricos que provam o passado, que mostram uma sociedade num período histórico, eles continuam, porque são materiais. A gente consegue analisar eles. Mas os imateriais a gente também consegue, como a professora falou, das lendas, os contos, eles também continuam. Quantas pessoas a gente sabe, eu conheço as lendas da minha mãe, do meu pai, as minhas memórias de infância, eu tenho elas, eu lembro, eu posso contar para os meus filhos. Isso são memórias, são partes imateriais também de fontes históricas, que tudo pode ser trabalhado. Além dessas fontes históricas aqui, desta fonte histórica em questão que eu estou na mão, a gente trouxe também algumas outras fontes históricas para vocês verem. Vocês acham que não é uma fonte histórica, mas o material que vocês têm, que vocês receberam ano passado para trabalhar, ele é uma fonte histórica. Isso é um livro. Um livro é uma fonte histórica. Sim, é verdade. Porque um livro, esse é um livro que vocês trabalharam ano passado, vocês fizeram atividades neles. Esse é uma fonte histórica. Daqui a uns 5, 6, 10, 15 anos, vocês vão trabalhar com esse material, vão achar esse material na casa do pai de vocês, ou vocês terem ele, ou alguém, algum pesquisador, vai pegar e olhar, nossa, olha como eles estudavam, qual era o conteúdo, qual era a atividade que tinha nesse livro, o que esse aluno escreveu. Isso é uma fonte histórica, isso é um documento histórico. Este material que vocês têm, o material que vocês têm agora, que vocês receberam este bimestre, estamos trabalhando em casa, ele é uma fonte histórica, ele é um documento, vai ficar marcado, não vai desaparecer. É verdade. Ele não vai sumir. É um material, é uma fonte histórica para um historiador estar fazendo uma pesquisa. Além desse, outra coisa, a professora Janaína vai adorar essa parte. Uma fotografia de infância, ela também é uma fonte histórica. Ela é uma fonte histórica, uma lembrança também de algum momento histórico de uma pessoa. Se você encontra uma fotografia num baú, num armário, numa pasta, você não sabe quem é essa pessoa, você vai investigar. Quem é essa pessoa? Quem não é? Quem foi essa pessoa? De acordo com como que ela está vestida? Como que ela está se vestindo nesse momento? Nossa, que foto diferente. Por que ela está vestida que nem uma índia? Aí a gente começa a fazer indagações, perguntas, questionamentos. Isso é um levantamento de uma fonte histórica. Essa pessoa na foto bonita aqui é a professora que estava do meu lado, tá? Quando ela era criança. Ela trouxe a fotinha dela. Essa foto é de 1986. Eu até trouxe, professora Priscila, para demonstrar que nós também somos seres históricos, né? Também fazemos história. Todos nós fazemos história. Aquela foto que você tira no seu celular, ela é uma fonte histórica. Você depois, mesmo que você não imprima, que nem a gente hoje em dia não faz mais isso aqui, imprimir uma foto. Eu adoro mostrar a foto dela. Olha como ela tá bonitinha nessa foto. A gente não imprima mais, vocês não imprimem mais as fotos, mas elas estão lá, elas são uma foto digital. É uma foto digital. Daqui a um tempo, digitalmente, você vai fazer pesquisa só com fotos digitais, porque não se tem mais elas impressas. Mas você vai fazer uma pesquisa de fonte histórica de fontes digitais. Isso também é possível. É uma fonte histórica. Okay? Além dela, a gente tem aqui
A professora trouxe vários materiais dela, uma carteira de trabalho, é uma fonte histórica. Uma carteira de trabalho é uma fonte histórica dela. Essa é de 1995. É uma carteira de trabalho, onde... o que é uma carteira de trabalho? Vocês vão perguntar, porque pode ser que vocês não conheçam. É verdade. O pai de vocês, a mãe de vocês, quando crescem, vão trabalhar, elas assinam a carteira. Eles gostam de falar assim, assinei a minha carteira de trabalho. É verdade. Que a empresa registra aqui onde ela trabalhou, quando ela trabalhou, qual era o salário dela, quando ela foi dispensada, quando ela foi contratada. Está escrito tudo isso aqui nessa carteira de trabalho. Isso é um documento histórico, isso é um documento oficial. Isso é um documento oficial, isso é um registro oficial de história. Sim. Além desse, a gente tem aqui um certificado de reservista. O que é reservista? Reservista é quando a pessoa tem que servir o exército. Isso. Quando faz 18 anos, vocês, meninos, quando vão fazer 18 anos, vocês vão ter que ir até o exército se alistar. E vão ser dispensados ou vão começar a servir o exército. A partir do momento que você é dispensado, você recebe um documento. Esse aqui é um documento oficial. É uma pessoa que ela foi se alistar e ela foi dispensada. Esse é o documento de dispensa. Por que o documento de dispensa? Porque quando essa pessoa se precisar de se apresentar num emprego, em alguma coisa assim, eles pedem um certificado de dispensa. Você tem que apresentar esse documento. Tá vendo? Você apresenta esse documento para comprovar que você foi até lá se alistar no exército. Quando vocês tiverem 18 anos, meninos, vocês vão fazer isso. Esses são todos documentos oficiais, documentos históricos, além das lendas, as pontos, as coisas que a gente falou para vocês, ok? Agora a gente vai fazer uma outra atividade para ver se vocês conseguiram compreender como analisar uma fonte histórica, ok? A atividade é essa. O que é isso, gente? Vocês conhecem essa imagem? Vocês já viram uma imagem dessa? Isso é um documento histórico? Você conhece? Qual é o nome desse documento? Qual é o tipo de fonte que é essa? Vou deixar 2 minutinhos no chat para vocês interagirem conosco e a gente já volta, tá bom? A gente aguarda as respostas. Mexer que sou italiana. Voltamos. Professora Priscila, temos muitas interações aqui no chat. Então, eu vou te passar algumas respostas acerca dessa atividade. A Heloísa disse que é uma prova, o Fábio e o Vitor Hugo disseram que é um certificado, a Milena disse que é um documento, o Eduardo disse que é um documento de nascimento e o Vinícius disse que é um diploma. O que será isso? Eu sei que é difícil a gente ver, né, na TV, né, porque ele é pequeno, a imagem,
Mas dá para ler ali, ó, certidão de nascimento. E como ele já estava no material já do aluno, alguns alunos já devem ter visto essa atividade lá. É uma certidão de nascimento. Algumas pessoas acertaram. Ele é um documento, porque é um documento oficial. Todos temos que ter certidões de nascimento para ser reconhecido como uma pessoa nascida em determinado país. Aqui no Brasil, esse é o documento essencial para qualquer pessoa. Não se sai da maternidade hoje em dia sem ter a certidão de nascimento. Sim. Alguns disseram que é um passaporte. É um passaporte? Nossa! Pode ser um passaporte de algum país, mas não do Brasil. Ele é uma certidão de nascimento, é uma certidão de nascimento em domínio público, é um documento oficial, é uma fonte material, que a gente chamaria, e uma fonte escrita. O nome do documento, qual que é a atividade seria? Fazer questionamentos, perguntas a esse documento. Qual é o nome do documento? Para que serviria esse documento? Qual a sua finalidade? Quais os outros dados que nós podemos retirar desse documento? Quais informações? Todas essas perguntas a gente faz para esse documento histórico. Este documento histórico, a gente pode fazer várias indagações. Como um historiador ou um aluno com atitude de historiador em sala de aula, a gente tem que investigar essa fonte. Pegar a certidão de nascimento que o seu professor, por exemplo, deu uma cópia ou você encontrou e fazer essas questões. Fazer perguntas a esse documento. Quem era essa criança? Onde nasceu? Quando nasceu? Qual é a finalidade desse documento? Por que todo mundo tem que ter uma certidão de nascimento no Brasil? Por que eu tenho que ter uma certidão de nascimento quando saio da maternidade? Por que isso é importante? Esses questionamentos, essas perguntas, a gente faz aos documentos e às fontes históricas quando nós estamos trabalhando. Essa é a atividade que a gente chama de atitude historiadora. Essas questões que nós fazemos às fontes históricas, ok? Eu coloquei aqui para vocês verem algumas perguntas que a gente falaria para uma fonte histórica. Se vocês quiserem responder para os professores de vocês depois essas questões, ou o professor quiser, vocês podem tirar uma foto agora da imagem, vou deixar parado um pouquinho, vocês podem tirar uma foto e responder essas questões para o professor de vocês. Lembrando que essas nossas aulas são aulas de auxílio aos professores. Nós estamos dando aulas aqui, mas o professor de vocês é o professor da escola de vocês. A gente dá sugestões de atividades para vocês poderem estudar em casa. Mas cabe ao professor de vocês verificar se essa atividade, por exemplo, de responder sobre essa fonte histórica, seria interessante ser entregue para ele ou ser enviada para eles estarem sabendo como está sendo o estudo de vocês em casa. São apenas sugestões que nós fazemos aqui, tá? E ajudando vocês a estudar um pouquinho mais em casa. Bom, professora, tem alguns alunos perguntando se é para copiar. Mas a professora já respondeu, na realidade, né? Então, é o que eu falei. É um objeto de estudo. Você pode estudar copiando, você pode fazer pequenas análises, pode fotografar muitas vezes a tela, porque como na escola fotografavam a lousa, pode fotografar a tela que vocês estão fazendo na TV, ou se não no celular, dá o print na tela do celular, captura. Vocês podem estar estudando de várias formas. Se vocês quiserem, o professor pedir para vocês entregarem essas questões que a gente está fazendo aqui na atividade, um relatório sobre essa aula, vocês teriam que estar fazendo, mas isso é o professor da escola que vai trabalhar isso com vocês. A gente está só auxiliando vocês no estudo, ok? Esse caderno acaba sendo uma fonte histórica, professora Priscila? Com certeza, né? Essa aula, esse caderno, esse material que a gente está trabalhando é tudo uma fonte histórica. Sim. A próxima atividade é outra análise de fonte histórica. É um vídeo que a gente vai assistir. É um vídeo, ele é curtinho, ele tem só 2 minutos. Eu queria que vocês olhassem, assistissem o vídeo, prestassem atenção. Não vai rolar? Ah, ok. Então, não vai rolar o vídeo com vocês agora. A gente deixa para uma próxima aula, ok? O que seria, então? O vídeo, ele passaria uma fonte histórica oral. Oral. O que seria uma fonte histórica oral? O vídeo, ele apresentaria um griot. Um griot é uma pessoa que faz contos e lendas africanas. Ele faz a memória, a história da memória africana. É uma pessoa que ele nasce e cresce e estuda as lendas de um determinado povo. E ele conta essas histórias através de palavras, de verbetes, de músicas que eles cantam e contam essas lendas. Sim. Essas lendas, elas são consideradas uma fonte histórica. Muitas, como eu vou falar, sociedades africanas, elas não possuíam a escrita.
como nós, aqui no Brasil, temos a escrita. Então, a história deles é toda uma história oral. Os griots, griontes, eles são personagens que contam essas histórias orais. Aqui no Brasil, a gente tem o Museu da Pessoa, que você pode registrar a sua história e encaminhar para eles deixam no site. Qualquer pessoa pode ir lá assistir a história de alguma pessoa, alguma lenda, alguma coisa que a pessoa viveu. Ela conta um pedaço da história dela. É um Museu da Pessoa. Vocês podem estar acessando esse site, ele é livre, vocês podem ver algumas histórias de alguns personagens históricos importantes ou não importantes, assim, não que não todos sejam os importantes, sim, mas não conhecidos dos livros didáticos. Pessoas como eu, a Janaína, sim, que nós fazemos história, só que nós não estamos nos livros didáticos. Nós somos professores, mas nós não estamos nos livros didáticos. Mas personagens comuns estão nesse Museu da Pessoa. A gente também pode escutar esse repertório do Museu da Pessoa. Ok? Ao escutar esse repertório, com base nele, você poderia fazer indagações também. Como foi construída essa memória? De onde veio essa história? De onde veio essa lenda? De quem veio essa lenda? Está correta essa conversa que ele teve? Esse momento histórico dessa pessoa, ela viveu isso nesse período? Como foi esse período? Porque ela vai contar uma memória dela, pessoal. Como a Janaína contou agora ali da fotinho dela, que ela lembra que ela tirou aquela foto vestida de índia. Nos anos 80. Nos anos 80. Então, nos anos 80. Obrigada por lembrar, professora. Nos anos 80. Ela tirou aquela foto. Aí, ela tem a memória dela daquela foto, sim, do dia que ela tirou aquela foto. Então, se eu pedir para ela contar a memória dela daquela foto, ela vai me contar a memória. É a lembrança que ela tem. Aquilo é uma fonte oral. É uma fonte de memória. A mesma coisa de você fazer uma entrevista com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com alguém que você mora mais velho. De onde ele nasceu, quem era a família dele, se ele teve mais irmãos. Isso tudo são fontes orais. São possibilidades que você tem de estudo sobre fontes orais. Ok? Temos uma atividade, professora. Temos mais uma. Essa atividade, ela pertence ao caderno também do aluno. Ela aparece em 3 imagens, imagem 1, 2, 3. O que é a imagem 1? Ela é uma fonte de que tipo? A imagem número 2, que tipo de fonte que é? Imagem número 3, que tipo de fonte que é? São 3 imagens. Eu vou deixar uns segundinhos se vocês darem uma olhada, anotarem, pensarem, escrever no chat. Que tipo de fonte são essas? A primeira é uma pintura rupestre. A segunda é uma pirâmide do Egito. A terceira são livros numa prateleira. Então, as próximas imagens é uma máscara africana. A quinta é um quadro do Picasso. Guernica. E a sexta é uma foto. É uma fotografia de família, provavelmente. São essas imagens. Quais são essas imagens? Quais são elas? Qual que é a questão? A imagem 1, o que representa? É uma fonte oral, imagética? Que tipo de fonte é? A fonte 2, a fonte 3, 4, 5, 6. Vocês poderiam responder, por gentileza, no chat. Caso tenha alguma dúvida sobre as imagens, vocês podem estar falando também, tá bem? 1 minutinho para vocês responderem no chat. Obrigada, gente. Voltamos. Professora Priscila, muitos alunos agradecendo pela aula, gostaram, acharam interessante. E agora nós vamos responder a essa atividade. Isso. A imagem 1, gente, é uma pintura rupestre.
ela é uma fonte material, gente. É uma fonte material. A fonte 2, que ali é a pirâmide do Egito, ela é uma fonte material também, porque é uma pirâmide, uma construção, é uma obra. Só que a fonte 3 são livros enfileirados. Além de ser uma fonte material, ela é também uma fonte escrita. A imagem 4 é uma máscara africana. Ela é uma fonte imagética, mas também é uma fonte material. Fonte 5, né? É o quadro de Picasso, a fonte de uma imagem, uma pintura, ela também é uma fonte nossa. E fonte 5, uma fotografia. Agora, rapidinho para vocês entenderem uma sugestão que a gente vai dar para vocês, é uma sugestão de atividade para vocês fazerem em casa, tá? É um jogo que a gente elaborou lá na SEDUC, na Secretaria de Educação, sobre atitude historiadora, tá? Nada mais é do que... vou mostrar para vocês aqui. Esse jogo aqui, ó. É um jogo de trilha. Porque ele está feito assim, à mão, numa folha, simples. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem computador, impressora, tem disponibilidade de ficar construindo isso daqui de uma forma mais trabalhosa. E a gente também não quer que vocês saiam de casa nessa época de quarentena para ir numa papelaria comprar material para construir um jogo. Então, pode ser usado uma folha do caderno de desenho de vocês. É um jogo de trilha simples, olha lá, com chegada e a saída, com várias pinturazinhas, olha só. O amarelo quer dizer fonte histórica. E o pretinho, o marronzinho aqui assim, volte para o início da casa. O que a gente queria que vocês fizessem com isso? É um jogo. Tem as cartas, estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês as cartas. A gente fez à mão as cartas, olha. Carta 1, 2, 3, fonte oral, escrita, visual. São todas escritas à mão, porque a gente não quer que vocês tenham trabalho de construir nada. Vocês podem pegar uma folha do caderno para escrever essas questões. As regras do jogo. Eu vou deixar na tela um segundo para vocês. Vocês podem tirar foto da regra do jogo. Olha lá. O que a gente vai precisar para esse jogo? São um dado, que vocês podem construir esse dado com papel. Pininhos, ou se não, qualquer coisa, borrachinha, tampa de garrafa, feijão, qualquer instrumento que vocês possam usar ele como pino do jogo, como um jogo de trilha normal. E quem joga são quantos jogadores tiverem e um juiz. O juiz a gente chama de historiador. Por que precisa do juiz? Porque o juiz que ficaria com essas cartas. Essas cartas ficam na mão do juiz. Teria, por exemplo, o objeto ferro de passar, aqui a brasa. Se cair na fonte histórica material, o juiz pegaria a carta fonte histórica material e ele leria uma questão aqui. Qual é esse tipo de fonte? O que esse objeto representa? Qual é a utilidade desse objeto? E a pessoa tem que responder. Caso ela erre, ela volta para o começo do jogo. Então, é um jogo para as pessoas andarem e analisar um objeto, uma fonte histórica. Tem 4 tipos de fonte histórica. Nesse QR Code, você acessa tanto as regras quanto uma trilha que a gente já fez que possa ser impressa. Caso não tenha como, vocês apenas fazem artesanalmente mesmo o jogo. Aqui são as cartas, vocês podem tirar foto da carta. Vou deixar um segundo parado a tela para vocês tirarem foto da carta, para vocês produzirem. Também consultem o professor de vocês, se seria interessante fazer esse jogo para trabalhar em casa, para estudar em casa, até mesmo para distrair em casa esse tempo de quarentena, com a família, jogando um jogo em casa com a família sobre atitude historiadora, com os objetos que vocês têm na casa de vocês, ok? Eu quero agradecer a vocês hoje, a companhia de ter vocês aqui conosco. Obrigada, professora Janaína, pela parceria hoje na aula. E a gente se vê numa próxima, tudo bem, gente? Obrigada. Obrigada.